Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia, uma ótima quinta-feira para todos nós. Estamos aqui hoje, iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário, momento este que nós colocamos o nosso coração e o nosso pensamento elevados até a Deus, nosso Pai. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos por este eterno amor de Jesus que nos reúne aqui como uma grande família neste momento do Evangelho. Meus amados irmãos, a todos que estão aqui agora conosco às 7:30 da manhã, eu deixo o nosso bom dia, mas também vamos deixar o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os nossos irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Sejam também muito bem-vindos e sintam-se acolhidos. Meus amados irmãos, hoje estamos começando a nossa quinta-feira de reflexão do Evangelho. Estamos seguindo a obra Um Minuto com Chico Xavier. Hoje já estamos na mensagem de número 24 para todos nós. Esta mensagem é do querido benfeitor Emmanuel e nós também encontramos ela lá no livro Fonte Viva, capítulo 28. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, irá nos dizer: a vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas, a benefício de ti mesmo, não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Meus irmãos, essas palavras de Emmanuel, elas são muito valiosas para o nosso coração. A gente consegue encaixar elas em diversos momentos da nossa vida, sobretudo quando temos dificuldade de dizer não para alguém e, sobretudo, quando achamos que temos que fazer tudo além dos nossos limites. Muitas vezes achamos que a caridade, fazer a caridade ao próximo, é fazer tudo e ir muito além dos nossos limites. Só que Paulo já nos dizia: a caridade, ela não é temerária, mas também não é precipitada. A caridade é branda. A caridade, meus irmãos, é calma. Então, essa mensagem de Emmanuel, ela cai muito bem para o nosso coração, justamente quando achamos que para fazer a caridade tem que fazer de tudo pelo outro. E as coisas não são bem assim. Então, Emmanuel, ele coloca aqui para nós hoje, para nossa quinta-feira, para nossa mensagem do dia, dizendo que a vida não nos obriga. A vida não nos exige aquele sacrifício integral em favor dos outros. Mas o que a vida nos pede é que sempre façamos o bem, mas dentro das nossas condições. Deus não nos pede para carregar a cruz do outro. Deus não exige que nós carreguemos o fardo do outro. Nós podemos ajudar, mas carregar por ele não tem como. E eu estou colocando isso aqui porque quando Emmanuel usa essas duas palavrinhas, sacrifício integral, isso reflete muito, às vezes, alguns comportamentos que nós temos, que é o de querer resolver tudo da vida do outro, privando até ele do crescimento pessoal dele, de também aprender a resolver os problemas que lhe cabem. Então, quando nós vestimos essa capa ilusória de super-herói, sabe, de querer salvar tudo, salvar a vida do outro, essa capa ilusória, porque ela não existe.
A gente não salva a vida de ninguém, no sentido de querer fazer tudo pelo outro. E a gente vai acabar privando ele de grandes aprendizados na vida. Então, meus irmãos, quando a gente entra nesse modo, eu resolvo tudo na minha família, só eu resolvo as coisas, porque eu é que faço tudo, porque a solução de todos os problemas está na minha mão, porque eu não deixo meu filho passar por problema, eu resolvo tudo, e meus pais eu faço tudo, e a gente começa a entrar nesse modo de carregar a cruz do outro e de sobrecarregar a nós mesmos. Porque ao invés de olharmos para a nossa vida e também carregar a nossa cruz e resolver os nossos problemas, estamos querendo carregar a cruz de todo mundo. Até que chega um dia que ficamos sobrecarregados. Porque estamos lidando com situações acima dos nossos limites. E às vezes bastava a gente compreender o nosso limite e dizer um não muitas vezes. Dizer não significa fraqueza. Dizer não, meus irmãos, às vezes é até melhor do que um sim em muitas situações. E aí Emmanuel, nessa mensagem dele, ele frisa para nós o ensinamento que, olha, a gente não precisa, não é carregar a cruz do outro. A vida não exige que a gente faça esse sacrifício integral pelo outro para dizer que isso é caridade. Pelo contrário, façamos sempre o bem dentro das condições que temos para agir, dentro das nossas possibilidades. Façamos o bem também de modo que não vai prejudicar o outro, porque às vezes tem o fazer o bem, como se diz, com uma capa do fazer o bem, mas a gente está privando o outro do aprendizado e da caminhada dele. Jamais neguemos ajuda, mas ponderemos antes de ajudar. Ponderemos se está nas nossas condições, dentro dos nossos limites, para não arcarmos com comportamentos que muitas vezes, meus irmãos, não nos compete. Dentro desse ensinamento aqui de hoje, eu me lembrei de um momento vivenciado por Jesus, porque o Cristo, ele tem ensinamento para todos os momentos da nossa vida. Mas tem um momento ali muito especial, que é quando um jovem busca Jesus desejoso de seguir os passos junto com Cristo. Só que quando Jesus coloca ali conversa, né? Jesus convida o jovem então para caminhar com ele, fala um pouquinho mais do caminho do discipulado. O jovem diz assim: então espera aí que eu vou enterrar o meu pai e depois eu vejo como as coisas vão ser. E aí é nesse momento que o Cristo diz: deixai os mortos, que eles enterrem os mortos, né? A ti vem para pregar as palavras do reino de Deus. E aí, por que eu achei interessante essa história para trazer aqui hoje? Porque o jovem, depois de ouvir isso, vira as costas para Jesus e não volta mais. Pelo menos na história do Evangelho, a gente não tem nenhum registro que diz assim, que o jovem retornou. Ele não volta. E meus irmãos, qual é a atitude de Jesus perante isso? Como Jesus reagiu diante dessa condição? Alguém que estava precisando de ajuda, que tinha problemas, que vai até Jesus e demonstra ali um interesse, mas que virou as costas para Jesus e foi embora. Não aceitou ali as condições para o caminho do discipulado. Como Jesus reage nessa situação? O Cristo, meus irmãos, continua a caminhada dele, as tarefas dele, o que ele cumpriu ali, o que ele planejou com Deus, ele cumpre.
ele continua seguindo o caminho dele e abrindo os braços para aqueles que desejam estar com ele no discipulado. E é esse comportamento de Jesus que eu gostaria que a gente refletisse aqui hoje. O Cristo entende, meus irmãos, o limite de cada um também. Jesus não corre atrás daquele jovem e diz: não, peraí, eu resolvo para você, eu faço as coisas para você, não vou te agradar, eu faço para você aqui o negócio do seu pai, não, eu te espero, faço isso, faço aquilo, mas vem, me segue. Eu carrego a sua cruz por você e aí você vem aqui e me segue. Jesus não faz isso. Mas Jesus compreende que se aquele jovem tomou a decisão de virar as costas e não retornar, essa decisão compete a ele. Jesus fez o que estava nas condições dele: mostrar o caminho, convidar, conversar com o jovem e o ouvir. Se o jovem não aceitou o caminho que Jesus mostrou, se o jovem não acolheu, isso já compete às decisões do jovem. Jesus mostra que ele fez o que era possível, respeitando a decisão do outro. E essa história, justamente esse comportamento de Jesus, vem muito de encontro com a mensagem de Emmanuel hoje. Pois temos extrema dificuldade de aceitar o comportamento do outro, sobretudo quando o outro está passando por problema, e muitas vezes o outro não vai aceitar a nossa ajuda, e isso acontece com frequência. A gente tem dificuldade de aceitar isso. Que o outro não aceita a nossa ajuda. Que o outro não quer a nossa ajuda. E a gente nessa ânsia de querer ajudar, de querer resolver tudo, muitas vezes até dentro da família, nos amigos, no trabalho, nessa ânsia de querer ajudar, a gente quer fazer algo. Mas muitas vezes o outro não solicitou a nossa ajuda. O outro não deseja a nossa ajuda. E a gente fica ali, naquela insistência. Não, eu carrego a cruz para você, eu resolvo por você. E a gente fica nisso. E aí Emmanuel vem e nos diz: faça sempre o bem dentro das condições que cada um de nós tem. Façamos o bem dentro da condição que cada um de nós possui. Assim como Jesus fez o bem que estava ali dentro daquele contexto que ele podia. Se o jovem não aceitou, aí já era com o jovem. Jesus não ficou indo atrás dele, não ficou correndo, não ficou ali obrigando o jovem a segui-lo ou acatar a opinião dele. Jesus seguiu tranquilo, com a consciência tranquila, pensando: olha, eu fiz o meu melhor. Se ele não aceitou a ajuda, isso é da decisão dele. Olha que grande ensinamento hoje para todos nós, para aprendermos a lidar com a decisão do outro também, que nem sempre vai estar em coerência com a nossa, para a gente lidar com esse sentimento de querer carregar a cruz do outro, porque a gente precisa carregar a nossa cruz. A gente pode ajudar o outro, mas cada um que carregue a sua cruz, meus irmãos. Por isso, que esta mensagem hoje fique em nosso coração como um sinal, um alerta em nós de calma na hora da caridade. Novamente eu cito Paulo: a caridade não é precipitada. A caridade, meus irmãos, não é aquela que impõe ao outro, não é aquela que sai fazendo tudo assim, achando que já é o melhor. A gente tem que ter a delicadeza também de perguntar o que o outro deseja. Porque nem sempre o que a gente está achando que é o bom é o que ele quer. E a delicadeza de perguntar: mas como você desejaria resolver isso? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? E a gente aguarda a resposta do outro. Muitas vezes ele vai dizer: não tem nada que você possa fazer para me ajudar. E aí a gente faz igual Jesus. A gente ofertou ajuda, a gente mostrou o caminho, então seguimos fazendo a nossa parte. Olha, meus irmãos, que esta mensagem possa frutificar em nosso coração, nos conceder aprendizado, nos conceder uma luz para a nossa vida,
sempre calma na hora de fazer a caridade, na hora de ofertar a caridade. O amor é sempre brando e sempre respeitoso. Fiquemos com essa mensagem hoje para a nossa quinta-feira. Nos encontramos aqui amanhã para mais uma mensagem da nossa sexta-feira. E eu já digo que amanhã nós temos uma mensagem especial de Francisco de Assis para todos nós. Então, nos encontramos aqui amanhã com a paz de Deus, nos lembrando que esta é uma mensagem do nosso querido e amado centro espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que nos reunimos aqui. Fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.